Saudações a todos. Vamos então à terceira e última parte do ritual de conjuração dos quatro, de Eliphas Levi. Esse ritual é também chamado de ritual dos quatro do rei Salomão, certo? Então ele trata-se de uma poderosa fórmula de exorcismo. Nós já falamos da parte teórica ou dos fundamentos metafísicos do ritual e agora nós vamos à prática, à operação em si, no que consiste as várias etapas do ritual. Entender o lado esotérico do ritual de conjuração dos quatro. A primeira parte do ritual, na verdade, não faz parte do ritual de conjuração dos quatro em si. A primeira parte, então, que eu coloquei como introdução, exorcismo e consagração do fogo, nesse ritual, como tantos outros da magia, nós utilizamos o elemento fogo, né? Aliás, em 99% dos rituais de magia, o fogo é exigido, seja na forma de uma vela, seja no fogareiro, e eu demonstro nesse ritual o uso do fogo, do ritual de consagração do fogo. Na verdade, seria exorcismo e consagração do fogo, porque dentro da tradição de magia salomônica, o fogo, o sal, né, a água, são tudo espírito, tudo tem vida, né? Nós chamamos de criatura do fogo, criatura do sal, criatura da água. Tudo é animado por um espírito ou espíritos, né? Anima todo e qualquer elemento. Então o fogo não poderia deixar de ser um espírito vivo. Aliás, nós vemos isso muito nas escrituras, onde Deus é um fogo consumidor, onde Deus aparece na sarça ardente para Moisés, na forma de uma sarça, uma árvore, pegando fogo, né, em chamas. Então, nós temos o exorcismo e a consagração do fogo justamente para evitar acidentes, para apaziguar e acalmar o fogo. Esse é o sentido do ritual de exorcismo e consagração do fogo. Você encontra este ritual nesta apostila do curso de alta magia chamada de rituais de proteção e banimento espirituais. É o último ritual, tá? Tá lá no final. Então, nesse ritual, nós temos exorcismo e consagração do fogo, que como mago, você sabe que vai trabalhar com 98% dos seus rituais, você vai usar o fogo. Então, torna-se importante precaver-se e exorcizá-lo, para que não aconteça acidente. Como se você tivesse pedindo ao fogo para que ele se comporte bem durante o ritual, para que ele o favoreça. Existem os quatro elementos metafísicos, né? Fogo, água, ar e terra. Segundo a psicologia junguiana, a terra está ligada às sensações, né? A água aos sentimentos, o fogo à intuição e o ar aos pensamentos. Então, os quatro elementos que compõem a personalidade humana, ok? Dentro da magia, você tem que procurar harmonizar-se com os quatro elementos para que você obtenha sucesso. E o elemento fogo é o elemento mais difícil, porque o fogo é imprevisível. O fogo tem a ver com explosões de ira, de raiva. O fogo também tem relação com o espírito, com o mundo espiritual, enquanto a terra tem relação com o mundo material, a água com os sentimentos ou o mundo astral, e o ar com os pensamentos ou o plano causal, o plano mental. Então você harmonizar-se com os quatro elementos. Para muitos, para a maioria, o fogo é o principal elemento a ser dominado. Aliás, na evolução da raça humana, o que fez o homem distinguível dos outros animais, diferenciado, foi o domínio do fogo. Foi o elemento que ele aprendeu a dominar e com ele teve controle de todos os outros elementos. Segundo a história evolucionária humana, com o fogo você pôde construir materiais, ferramentas, você pôde cozinhar seus alimentos, você pôde afugentar os animais ferozes durante a noite, você pôde se impor frente aos animais, à escuridão noturna. Ou seja, o fogo foi o início da civilização propriamente dita. Uma vez que o homem dominou o fogo, ele teve domínio, o domínio dele se estendeu por todo o resto da criação, por todo o resto da natureza. Então, por isso o fogo é importante. E esse ritual, ele, de início que eu ofereço, ele justamente promove o domínio do fogo, né? Do elemento fogo no interior do ser humano, no interior do mago e no exterior. Porque uma vez que o elemento fogo seja dominado em você,
automaticamente isso se estende para o fogo físico. Então, o risco de acidentes e queimaduras reduz bastante. Então, esse ritual de exorcismo e consagração do fogo é como se fosse apaziguar o fogo, né? Acalmá-lo para o uso ritualístico. Outra coisa importante lembrar é que o fogo representa a vontade espiritual, a vontade do magista. Então eu falo durante o ritual que através do fogo eu posso afugentar as criaturas dos planos espirituais, que com fogo eu possa afugentar os espíritos do mal, vamos dizer assim, né? Os gênios do mal, qualquer energia adversa, que possa tentar perturbar o ritual. Então, esse é o objetivo do ritual de exorcismo e consagração do fogo. No final do ritual do fogo, eu faço a cruz cabalística para selar o ritual. O poder e a glória pelos séculos e séculos. Amém. A cruz não é um símbolo necessariamente cristão. Como nós sabemos, ela representa o quaternário hermético, fogo, água, ar e terra, né? E a cruz representa a crucificação ou a descida do espírito na matéria. Existem muitos estudos metafísicos sobre a cruz, mas o que eu quero dizer é esse, que com o gesto da cruz você sela e fecha o seu corpo. Então esse é o objetivo. Agora nós iremos começar a conjuração dos quatro propriamente dito. A conjuração dos quatro, ela tem esse termo porque primeiro você tem que conjurar os elementos para depois bani-los. Existe uma lei na magia, na alta magia em particular, que os elementos, tal como eles se apresentam no ambiente, eles encontram-se impuros, poluídos, vamos dizer assim, né? E que você primeiro precisa bani-los para depois convocá-los novamente de maneira harmonizada, dessa vez de maneira harmonizada. Entenda assim, tudo contém os quatro elementos, nosso corpo, o ambiente ao redor, a natureza, o universo, tudo é composto pelos quatro elementos, segundo a lógica hermética, né? Só que os quatro elementos, né, da forma como eles se encontram na natureza, ou seja, no ambiente, né, presume-se que esses quatro elementos estão demasiadamente estagnados, parados. E se eles estão parados, que nem uma poça d'água parada, eles precisam ser remexidos, eles precisam ser agitados, né? Você precisa ativar esses elementos em como? Primeiro você vai bani-los para depois convocá-los novamente, só que quando você convocá-los de novo, você vai convocá-los de maneira ordenada, harmonizada. Então, se os quatro elementos se encontram estagnados, parados no ambiente, né, como uma poça d'água parada, imagine uma piscina, por exemplo, né? A piscina está vários meses com água parada. Então, o que você faz? Você retira a água poluída e coloca água limpa, água renovada. É isso que faz o ritual, né? Em primeiro lugar, você tem que banir os elementos, para depois trazê-los de volta, só que dessa vez de maneira harmonizada. Os elementos retornarão de forma pura. Mas entenda, você não pode banir nada que você não convoca, que você não chama. Se eu quero, digamos, demitir meu empregado, eu primeiro chamo: fulano, vem cá. Ele vem. Chamo ele pelo nome. Olha, você está despedido. Não hipótese. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, para me livrar de alguém, às vezes eu preciso chamá-lo a atenção, trazê-lo até mim e dizer o que eu preciso dizer para depois dispensá-lo. Então, na lógica do ritual dos quatro, que é a lógica da magia em si, você primeiro precisa convocar, você precisa evocar a energia para depois bani-la, tá? Para depois expulsá-la. E depois você pode trazer novas energias, né? Só que dessas vezes energias limpas e renovadas, e colocá-las novamente no ambiente. Então novos empregados, novos contratados, novos assistentes. Entendeu? É a lógica. Isso acontece nas religiões também espiritualistas, que para você exorcizar uma entidade, você primeiro precisa convocá-la, você precisa chamar a atenção dela.
Geralmente isso é feito assim. Então eu vou dar um exemplo do ritual de Catimbó de Jurema, que eu sou mais acostumado. No ritual de Catimbó, quando uma entidade perturbadora, que a gente pode chamar de obsessora também pelos espíritas, né? Um encosto, popularmente falando encosto, um egum, né? Interfere na dinâmica do ritual, se manifesta de alguma maneira de forma a prejudicar alguém ou o bom processo ritualístico, né? O médium para tudo, né? E ele, o médium que está conduzindo o ritual, para tudo e começa, por assim dizer, a caçar essa entidade no astral. Mediunicamente, através de seu poder magnético, o médium tenta trazer essa entidade até ele, para que ela incorpore no médium. Porque só incorporando no médium é que ela é passível de ser exorcizada, de ser banida. Tá? Então o médium, através de suas técnicas, através dos mestres espirituais também que estão ali presentes, né? Auxiliando o ritual, auxiliando a sessão de Catimbó, eles auxiliam para que essa entidade seja aprisionada no astral e seja trazida, mesmo contra a sua vontade, até o médium. Uma vez que ela esteja incorporada no cavalo ou no médium, né, que faz o papel de cavalo, o que acontece? Ela pode ser eficientemente doutrinada ou banida, vai depender da situação, expulsa mesmo. Se for um caso de doutrinação, ela é doutrinada, ela é convidada a participar do ritual, ou é convidada a participar do culto catimbozeiro, né? Se ela se retratar, se ela evoluir e tal, não sei o quê. Mas se ela for muito reticente, for uma entidade rebelde, for um espírito obsessor muito, né, reticente, ele é simplesmente expulso, ele é simplesmente banido, ele é aprisionado, ele é enviado para o submundo, aprisionado lá durante um tempo, vai depender do processo. No ritual de conjuração dos quatro, ocorre algo de forma semelhante. Você precisa primeiro trazer as energias telúricas elementais à manifestação para depois bani-las. Com efeito, os mestres de automagia, eles consideram que espíritos elementais, né, são os principais causadores, né, de desequilíbrio ou de perturbação de um ambiente. Né? Eles dão o nome de espíritos elementais. Então, esses espíritos elementais, que nós já explicamos o processo, como ocorre, esses espíritos elementais estão alimentando formas de pensamento, miasmas, larvas astrais, que estão ali no ambiente, estagnadas. Então, eles utilizam essas formas de pensamento como veículos para se manifestarem, para causarem algum efeito físico ou psicológico nas pessoas que habitam aquela casa, aquele ambiente, ou que convivem naquele lugar. Então, você precisa trazer essas forças elementais à manifestação para depois bani-las. E como isso é feito através do ritual dos quatro? Aqui nós vimos que estamos entrando na primeira parte da conjuração. É onde eu convoco essas energias elementais à manifestação. Mas aqui, essas energias elementais necessariamente não precisam incorporar no médium ou no magista. Elas irão se manifestar pela força egregórica do ritual. Entendeu? Então, o ritual tem certas palavras-chave, certos gestos, né, que agem como catalisadores dessas energias. Elas são obrigadas a se manifestarem ou a assumirem determinadas formas de acordo com a programação do ritual. É como se fosse a programação de um computador. Tem um programa que elas têm que obedecer. Entendeu? Então, através de certas palavras, gestos ritualísticos, entonações de voz, imagens astrais, essas entidades são obrigadas a se manifestarem. Tá? Para, então, serem eficientemente banidas. É isso que faz o ritual. Então, nós estamos começando aqui na primeira parte da conjuração, onde o mago evoca essas energias para depois conjurá-las, para depois bani-las, para depois, por último, invocar novamente os quatro elementos, tá? Os quatro elementos, só que desta maneira, pela última vez, de forma harmonizada, equilibrada. Então vamos seguindo aqui. Aqui no ritual de conjuração dos quatro, as forças elementais se manifestam de maneira bastante passiva, porque são energias estagnadas, energias paradas do ambiente, que estão sujeitas a serem moldadas por inteligências encarnadas ou desencarnadas. Bom,
E se um ambiente tem muita energia telúrica elemental estagnada, entidades astrais podem manipulá-la, né, para servir aos seus interesses pessoais. E que tipo de interesses são esses? Foge ao escopo desse trabalho. Mas vamos supor que entidades tenebrosas, entidades do baixo astral, não vão criar formas astrais interessantes para a nossa evolução. Vão utilizar essas energias astrais estagnadas para estenderem a sua vontade, a consciência no plano físico. Porque, como vocês sabem, né, a natureza de um elemental, a natureza dos elementais é animar instantaneamente qualquer forma, qualquer imagem astral que se condense ao redor deles. Então, nesse ritual dos quatro, são 4 formas, imagens principais que são utilizadas: a serpente, a águia, o touro e o anjo. Essas formas, então, servem de veículos, né, de manifestação e, ao mesmo tempo, de aprisionamento dessas energias elementais. São 4 formas simbólicas. Essas formas ou imagens astrais são condicionadas de acordo com os clichês astrais ou a programação, digamos assim, né? A gente usa a palavra clichê, que é um modo repetitivo de manifestação, né? A palavra clichê denota algo que é repetitivo, algo que é padrão, imagens ou falas que se repetem. Então eles se submetem a esses clichês astrais, que essas formas são condicionadas geralmente pela egrégora a que estão submetidos. No caso, a egrégora aqui presente é a egrégora ritualística do ritual de conjuração dos 4. É a própria egrégora do ritual de alta magia. Entendeu? Que é um ritual repetitivo, que é um ritual que já existe há muito tempo, que os magos já estão utilizando e repercute no astral há muito tempo. Então, que nem um imã atrai a fuligem de ferro, né? As entidades elementais são atraídas para essas formas astrais, para essas imagens, né? E ficam, de certa maneira, momentaneamente presas ou limitadas a essas formas. E são passíveis, então, de serem exorcizadas, porque então elas se manifestam. Porque você não pode banir, você não pode exorcizar nada que não se manifesta. Para algo ser banido ou exorcizado, ele tem que estar primeiro presente, primeiro ele tem que se manifestar. Essa é a lógica. Então vamos agora discutir que imagens são essas, que formas são essas. São essas 4 imagens: um touro alado, né? As asas de águia, a serpente e o anjo de olhos mortos. Aparentemente, o criador do ritual de conjuração dos 4 foi Eliphas Levi. Ele utilizou então a imagem da esfinge para simbolizar os 4 elementos que são evocados durante o ritual. Então ele utiliza os símbolos hieróglifos da esfinge sagrada, ou o tetramorfo, que é dividido em 4 partes, para conjurar os elementos. Essas 4 partes são as asas de águia, o touro alado, o anjo de olhos mortos e a serpente móvel. Isso tudo compõe, essas 4 imagens compõem a imagem da esfinge. Mas que esfinge? Parece que Levi era muito criativo e combinou a imagem de 2 esfinges bem conhecidas, tá? A esfinge grega e a esfinge assíria. Lembrando que as esfinges, de uma maneira geral, eram imagens populares na arte antiga. Elas enfeitavam as entradas dos templos, como guardiões ou vigias, né? Estavam esculpidas em jarros de cerâmica. Também encontravam-se esfinges guardando os túmulos dos homens que morreram em batalhas de forma violenta, de forma que o espírito não se revoltasse, né? Eles colocavam a esfinge ali para guarnecer o túmulo. Então, as esfinges eram muito populares. A esfinge assíria, por exemplo, era tida como um demônio guardião, que ficava na entrada dos palácios. Ela ficava ali guardando. Já a esfinge grega, segundo a lenda, ficava na porta da cidade de Tebas. E ela perguntava ou lançava um enigma para todos os viajantes que lá passavam. Quem não conseguia responder ou errava a resposta,
ela os atacava e os devorava. Daí que a esfinge grega, descrita por Hesíodo, era um símbolo de destruição, de má sorte, né, de quimera. Ela era considerada um demônio de mau agouro, de azar, de destruição. E foi esse sentido utilizado no ritual de conjuração dos quatro. Essas quatro imagens, né, sugeriam a imagem da esfinge, que representava o mal, que representava a negatividade e que é evocada e que é banida no ritual de conjuração dos quatro. Porque só dando um nome e uma forma às correntes elementais é possível bani-las, é possível então exorcizá-las. É importante ressaltar que a esfinge assíria tem rosto humano, masculino, e a esfinge grega tem rosto e busto de mulher. Na visão romantizada de Eliphas Levi, ele deu a esse rosto humano o caráter de anjo, ou um ser angélico. Daí ele usa a frase, anjo de olhos mortos. Mas isso é uma visão romantizada de Eliphas Levi, que para todos os propósitos práticos funciona muito bem no ritual. Então, segundo o próprio Eliphas Levi, quando os quatro elementos causam perturbação, qualquer tipo de inquietação no ambiente, eles devem ser conjurados pelo fogo, pelo ar, pela água, pela terra, entendeu? Pelos quatro elementos em si, que são utilizados nesse ritual. Nessa terceira e última parte do ritual de conjuração dos quatro, existe uma frase muito interessante que fala assim: que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a terra. O que está acontecendo ali? Aquela é a última parte. Justamente eu já conjurei os elementos, já bani ou exorcizei os elementos, agora estou trazendo os elementos de volta, só que de maneira purificada, de maneira renovada. Os elementos então retornam à sua fonte original no astral. Por isso a frase, que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule e que a terra caia sobre a terra. Os elementos retornam à sua fonte original no astral. Então eu ordeno que os quatro elementos retornem para o astral, para a fonte original de onde eles advieram. Que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule e que a terra caia sobre a terra. O centro da cruz de luz, que é o quinto elemento. Então eu faço isso tudo em nome da virtude do pentagrama. Tá? O pentagrama sempre representou os quatro elementos, regido pelo quinto, que é a ponta do pentagrama, e em nome do tetagrama, que está escrito no centro da cruz de luz, que o centro da cruz de luz é o quê? O quinto elemento, né? Então, esse é o final do ritual de conjuração dos quatro, onde as energias elementais são renovadas. Você pode utilizar como auxílio nesse ritual um artefato que eu ensino nessa apostila, Rituais de Proteção e Banimentos Espirituais, onde existe um ritual de banimento de um espaço, né, de um ambiente de trabalho, da casa, um artefato construído como um círculo de sal grosso, né, onde no centro eu coloco uma vasilha com azeite. Pode-se colocar também azeite de dendê, pode-se colocar azeite de oliva ou azeite de dendê. E no centro dessa vasilha com azeite eu coloco uma vela. Tá? Pode ser uma vela de 7 dias ou pode ser uma vela comum. A quantidade de azeite não importa. Pode ser a quantidade que você guie pela sua intuição. O que vai fazer? O sal ele vai aprisionar as energias negativas, porque o sal age como isolante, como um catalisador. Ele absorve as energias negativas, tá? E as prende. E o azeite vai absorver, vai servir como um mata-borrão para atrair essas energias negativas para serem dissolvidas no azeite, no prato de azeite. E a vela vai servir justamente como antena. É ela que vai capturar essas energias que vão passar pela vela, serem absorvidas no azeite e aprisionadas em torno do círculo de sal grosso. Eu ensino esse mini ritual nessa apostila, é só dar uma olhada. Então você pode utilizar mais esse recurso para potencializar o ritual de conjuração dos quatro. Nesse banimento eu utilizo um aspersório, né?
que é aquele instrumento, eu não tenho aqui para mostrar, que é aquele instrumento que os padres usam para abençoar seus fiéis ou limpar, purificar o ambiente, um aspersório, né, que eu faço uma cruz. No entanto, você pode substituir o aspersório, né, pelo isopo, que eu ensino a fazer nessa mesma apostila que eu mostrei. Você pode fabricar, que aqui ensina a fazer, é um galho de árvore, você pode combinar alecrim, arruda, sálvia, hortelã. Então aqui está o aspersório, né, que eu utilizei no ritual de conjuração dos 4, eu estava de costas, então não deu para ver, fazendo este sinal, ok? Na defumação, eu utilizo geralmente um defumador de cerâmica ou argila preta, você encontra na internet com facilidade. Se você mora no Espírito Santo, é vendido esse turíbulo, né? Essas panelinhas de argila preta à vontade, a preços bem acessíveis.